Olá, para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Vamos lá, desculpa o atraso aí, porque tava tendo uns probleminhas aqui com o celular, mas vai dar certo. Agora funciona. Vamos lá, então. A gente vai falar hoje sobre pretos velhos, tá? Gente, sem tanto pegada religiosa, tá? Porque, assim, todas as informações que são trazidas pra cá, eu sempre costumo falar que eu não acredito em uma única religião, eu acredito em todas, porque cada religião tem seu ponto, seu referencial ali, a sua diferença em nossas vidas. Então, cada religião vai trazer alguma coisa que é necessário. E os pretos velhos, eles se mostram, né, mais ali dentro da Umbanda, né, acho que do Candomblé também, enfim. Mas não é uma exclusividade só dessa religião, sabe? Assim, se você não precisa estar... Já tô até começando a falar sobre o assunto já, né? Você não precisa estar ali dentro do terreiro para você conseguir essa conexão com os pretos velhos, não. Muitas vezes em casa você também consegue essa conexão. É possível ter essa conexão com eles, tá bom? E assim, eles, já até falando sobre o assunto, explicando quem são e tudo mais, eles são seres, eles são uma espiritualidade muito elevada. Dentro ali da Umbanda, enfim, eles vão parecer como seres da espiritualidade da direita, né? Tem a da esquerda e da direita. Lá dentro vai se apresentar dessa forma. Mas não é só essa questão, sabe? Eles são seres elevados, muito elevados. Eles têm um trabalho espiritual muito grande aqui para ser feito. Faz parte desse momento da transição planetária e tudo mais. E explicando um pouquinho mais aqui, o tema, que eu nem cheguei a falar do tema, você já sai dispara a falar de uma vez, né? A gente vai falar sobre o amor deles por nós, né? E como que a gente consegue se conectar, quais os meios que eu faço aqui para me conectar com eles, sem uma necessidade de ir num terreiro ali, num local, né? Num templo. Não é templo, é terreiro mesmo que fala, né? Fora de casa. Voltando, né, neles aqui, como que eles são. Eles são seres elevados. Os pretos velhos, normalmente, eles nos auxiliam nas questões de cura, tá? Então, se você tem alguma necessidade relacionada à cura ou proteção, normalmente é essa espiritualidade que se procura ali, é para onde se vai. E eles são seres que são de outros planetas, literalmente, sabe? Eles são uma espiritualidade elevada. Mas eles se apresentam com essa roupagem de pretos velhos para poder alcançar o máximo possível de pessoas. Até mesmo, assim, eles se apresentam desde o início ali e tal, como pessoas que passaram pela escravidão, que sofreram muito e tal, quando eram encarnados e tudo mais, assim, eles se apresentam dessa forma para poder tocar e trazer as pessoas que normalmente elas se sentem, que já se sentiram em algum momento excluídas das outras religiões, né? Por exemplo, católico, enfim. Então, foi feita essa religião à parte, né? Assim, foi feito ali, tem tanto no Candomblé como na Umbanda, né? Para que eles tivessem essa facilidade de estar junto das pessoas, de conseguir se comunicar com as pessoas ali e fazer os processos de cura necessários. Uma informação que a espiritualidade traz, lembrando que todas as informações que são passadas aqui são canalizações, tá? Assim, são informações que eles trazem para que venha para cá, junto com as minhas vivências, com as coisas que acontecem na minha vida. E o que eles me falaram é que grande parte desses seres que se apresentam como pretos velhos, na verdade são arcturianos, tá? Que os arcturianos, quem já conhece, sabe que eles têm, assim, esse diferencial enorme quando o assunto é cura, quando o assunto é tratamento para doenças, processos de cura, e eles que vão ali na linha de frente, se mostrando dessa forma, como nessa imagem dos pretos velhos, para poder fazer esses processos, nos auxiliar nessa parte, tá? E assim,
eles se apresentam assim para poder alcançar todo mundo mesmo, sem nenhum tipo de divisão, separação, nem nada do tipo, que normalmente às vezes pode existir, né? Principalmente dentro de uma religião como da onde vem, né, da onde eles se apresentam, que é da matriz africana. Então são pessoas que já passaram por muitas situações, né? Inclusive eles se apresentam como quando estiveram encarnados, tal, eles foram escravizados. Então eles se apresentam como vim lá eu vim, ou eu era um escravo, ou meu pai foi um escravo, coisas do tipo, né? Assim que eles se mostram, eles se apresentam dessa forma, para poder tocar e chegar mesmo até quem precisa chegar, né? Eles, assim, têm um amor enorme por nós, sabe? Eles são seres, na verdade, por amor. Tanto que aqui, quem me acompanha, eu costumo chamar de minha avó, assim, vovó, sabe? Que ela já se apresentou, em algum momento ela mostrou qual que é o nome dela, Vovó Redonda, acho que é Redonda que ela falou, gente, aí eu agora esqueci o nome. Maria Redonda, é esse o nome. Então ela já se apresentou assim, ela se mostrou pra mim dessa forma. E eu tenho um carinho enorme. Sempre quando tem questões relacionadas à cura, tanto cura emocional como cura física, eles estão ajudando, né? Eles também ajudam muito na proteção, no selamento da casa. E eu vou explicar um pouquinho essa questão do selamento, como que eu faço aqui, como que dá certo pra mim. E outras particularidades que ocorrem quando a gente entra em contato com eles, tá? E assim, deixa eu só ver se eu tô esquecendo alguma coisa antes de entrar nessa parte. A live hoje vai ser rapidinho, eu vou tentar... a espiritualidade tá pedindo para trazer mais vezes a live, né? Fazendo a segunda e na quarta, mas vai ser períodos menores, para não pegar muito tempo e tal. Para poder trazer mesmo as informações que precisam ser tragas rápido. Para poder a gente saber, né? Se eles estão por perto e tal. Normalmente, eles se apresentam, quem tem uma mediunidade mais desenvolvida, digamos, pode sentir o cheiro. Então, vai ser o cheiro de fumo. Fumo mesmo, não é cigarro não, gente. É aquele fumo lá eu costumo brincar que eu sinto muito aqui no Mercado Central, né? Da minha cidade tem esse cheirinho de fumo, aquele fumo da roça mesmo. Então eles podem se mostrar assim, com cheiro, com esse aroma, tá? E é um sentimento de paz muito grande quando eles estão por perto e de proteção muito grande. É como se a gente fosse mesmo acolhido, né? Sente aquele acolhimento muito forte deles. Eles estão auxiliando nos processos agora da 3D, né, assim, da modificação do planeta. Eles estão aí disponíveis o tempo todo, assim que a gente precisar de qualquer coisa, pode chamar, que eles vão nos auxiliar. Assim, é bom a gente firmar com eles. Duas espiritualidades, assim, que é fato, assim, toda semana eu firmo. Os meus guardiões, tá? Que é os que vêm na linha de frente comigo, e os pretos velhos. Esses não falham, assim, toda semana, segunda-feira com os pretos velhos e na sexta com os meus guardiões, tá? Segunda-feira de dia. Assim, eu também tenho uma conexão muito grande com os herês, por conta dos trabalhos espirituais para serem feitos. Mais para frente vai ser feita uma outra live também explicando um pouquinho sobre os herês, que eles também, assim, para quem tá trabalhando com a espiritualidade nesse momento, e tem muita gente trabalhando, muitas até de forma inconsciente, é muito importante ter essa conexão com eles também. Mas isso vai ficar para outra live, depois eu explico. Aí, assim, é bom a gente firmar para conseguir ter essa proteção, tá? Para ter essa conexão com esse amor deles e para que a gente consiga receber os processos de cura que estão ocorrendo nesse momento, tá? E como que funciona? Para mim aqui, como que funciona
essa conexão. Uma amiga, há um tempo atrás, me falou que seria bom a gente oferecer, né, um cafezinho ali e tal, junto com uma vela para eles, tá? E um copo de água, se eu não me engano, foi assim que ela me ensinou. E assim, agora fugiu o nome dela, gente. Acho que é Vandinha. Ela fala, né, ela explica que é bom a gente oferecer e deixar o café ali durante a semana toda, para ele ir puxando, né, qualquer energia negativa que tá na casa. E quando a gente faz isso, é mesmo para poder tirar qualquer tipo de energia. Aqui quando eu faço, quando a energia da casa tá um pouco mais pesada, na hora que eu vou passando a vela, né, na casa, vai sair na fumaça preta. E assim, fumaça preta é sinal de limpeza, a gente tá puxando coisas pesadas ali do ambiente, isso é fato também. Então, eu faço com a vela, assim como a Vandinha explicou, e na época ela explicou que é bom, né, deixar durante uma semana. Foi a própria espiritualidade que também foi mostrando, né, que eles vão mostrando pra gente essas coisas. Se eu não me engano, nesse caso, eles influenciou, né, essa amiga a me mandar o vídeo mostrando como é que faz, e vai acontecer várias vezes assim, né? A espiritualidade trabalha assim, ela utiliza de outras pessoas ou de situações para nos mostrar o que a gente precisa ver. E eu lembro que ela falou isso, que tinha que deixar durante a semana toda. E eu passei a fazer dessa forma, né? Então, toda segunda-feira eu acendo a vela, mais um copo de água, faço uma oração para eles ali bem de coração e junto coloco o café. Aí tem a outra parte. Essa outra parte foi a própria espiritualidade que me explicou. Ah, detalhe, a Vandinha também nesse vídeo, ela explicava que na outra semana, quando a gente ia olhar ali o café, se ele puxou, né, muita coisa, se a semana foi negativa, assim, foi pesada, ele puxou aquelas energias densas, então dá muito bolor ali por cima do café. E esse café ele tem que ser feito sem açúcar, tá, gente? Senão vai atrair a formiga. Então, fez ali durante a semana, na hora que você vai tirar na próxima segunda, tá cheio de bolor, de mofo ali por cima, significa que tem alguma coisa estranha, né? Assim, que foi puxado energias negativas, tá? Aí, a informação que a espiritualidade me passa. Se esse bolor, ele tiver bem colorido, né? Com... tipo na cor amarelo, na cor verde, na cor azul, às vezes acontece, né, com várias cores ali diferentes, significa que aquelas energias densas que foram puxadas tem muito mais a ver com o emocional do que com demandar de coisas negativas mesmo. Então, tipo assim, se tiver alguém na casa que tá mais com o emocional abalado, tá passando por algum problema, depressão, alguma coisa ali, se caso ela... boa noite para todo mundo que tá entrando. Oi, Ju, tudo bom? Então, vamos lá, dona, vamos continuando aqui. Então, se caso aquele bolor tiver coloridinho, ele significa que alguém da casa que tá com uma emoção meio pesada, meio complicada, e ele puxou aquela energia daquela emoção pesada para aquele café. Pode ser alguém da... Oi. Pode ser alguém da casa ou pode ser alguém que demandou alguma coisa muito pesada, sabe? Assim, de pensamento, de mágoa, de coisa negativa mesmo, sabe? Ali pra você. Então, normalmente vai vir nessas cores, coloridinho. Agora, se for só uma densidade do ambiente, de alguma situação... aí vai ser diferente, aí não vai ser coloridinho, sabe, não vai ter aquelas cores, vai ser alguma coisa cinza, vai ser diferente, tá? Obrigada, Ju, pela rosa, muito obrigada. Então, tem isso, tá? Aí, ok, você pega ali a vela, mais o copo de água e faz uma oração junto com o café. E coloca ali, pode ser no seu altar ou no cantinho que você escolheu, só não pode ser no chão, tá, gente? Algum cantinho alto você escolheu pra colocar, tá? Depois que você fizer isso, você vai conversar ali com a espiritualidade, pedindo permissão para poder fazer o selamento de toda a sua casa, tá? E seu selamento também.
Aí como que funciona? Você vai pegar, pede, né, conversa com seus pretos velhos de coração mesmo, falando, peço meus pretos velhos que me auxiliem aqui no selamento da minha casa, de todas as portas e janelas, e de mim, do meu corpo físico, que é a minha casa pessoal, tá? Aí o que você vai fazer? Com a vela na mão, do lado de dentro da casa, você vai passar em cada um das portas e janelas que a sua casa tem, e vai fazer o sinal da cruz. Aí tem gente que vai falar, nossa, mas sinal da cruz não tem nada a ver com a Umbanda. Gente, novamente, a gente tá falando de espiritualidade, a gente não tá falando de religião, tá? E assim, essa é a forma que eles me ensinaram. A cruz, ela representa o Jesus, né? É a representação de Jesus, não é uma representação de nenhum tipo de religiosidade. Nossa, que palavra difícil. Então, por isso que a gente pode utilizar o sinal da cruz, que é uma forma de conexão com Jesus, tá? Jesus é o nosso querido Sananda, para quem já tá ali, já entende um pouquinho, tal, como que é essa questão da espiritualidade, sabe que Sananda tinha esse avatar, né, que veio encarnar aqui, que é nosso querido Jesus, tá? Voltando. Então, você vai passar na frente das janelas da sua casa, tá? E você vai fazer o sinal da cruz e vai dizer, eu peço o selamento dessa janela, que seja limpo de toda negatividade e selado no amor e na proteção dos meus pretos velhos. Faz desse jeito. Por que que faz assim e faz pro lado contrário, né? Você faz o círculo pro lado contrário, é o lado anti-horário. Anti-horário é limpeza, tá? E o lado direito, horário, é energização. Como você está pedindo selamento, então você vai energizar esse selamento daquela janela, para que nenhuma espiritualidade negativa ou que nenhuma energia negativa adentre aquele campo, aquela janela, aquele local ali. Aí por isso que se pede também para se fazer em todas as portas e janelas, em especial a janela do banheiro, tá? Que a gente às vezes esquece, é uma das que mais pode vir puxar alguma coisa ali, alguma energia, né, negativa. Aí você vai fazer isso em todas as portas e janelas. Ah, detalhe, você pode fazer isso, se você quiser uma conexão maior, pode fazer isso com os pés no chão, descalço, tá? Menos no banheiro, porque o banheiro ele tem uma densidade muito grande, então não é bom fazer isso, tá? Então faz isso em todas as portas e janelas, sempre do lado de dentro da casa, tá? Porque lá no vídeo que eu explico sobre os guardiões, eu falo que faz a mesma coisa, só que do lado de fora. Do jeito que a espiritualidade me explicou. Mas, no caso dos pretos velhos, é do lado de dentro, que eles vão proteger de dentro para fora. Porque de fora para dentro, os guardiões já estão protegendo, tá bom? Fez isso todas as portas e janelas, aí você volta para frente do seu altar ali, ou no local que você já deixou água e café. E você vai pedir o selamento para você. Como que funciona? É a mesma coisa, eu vou fazer aqui no meu terceiro olho, que é o mais fácil para vocês visualizarem, mas isso vai pegar em todos os chakras, tá? Nos 7 chakras que a gente tem, desde o chakra básico até o coronário. Você vai ficar ali de frente, né, assim, de frente pro seu altar, enfim, e vai também fazer o sinal da cruz em cima, né? Eu peço o selamento do meu terceiro olho, peço a limpeza de qualquer energia negativa e o selamento rodando para o outro lado, tá? Faz isso em todos os chakras. O chakra básico, o chakra umbilical, plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o humeral que fica nas costas. Isso não é muito comum das pessoas lembrarem dele, mas ele é muito importante. É exatamente por lá que se acopla, pode se acoplar alguma energia negativa, alguma coisa, tá? Então é muito importante fazer nele também esse sinal. Até o coronário. E de novo, chega aqui no coronário, lado esquerdo para limpeza e direito para energização e selamento. Pronto, você tá meio que ali com o corpo fechado para evitar que coisas negativas, energias negativas adentrem seu campo, tá bom? Feito isso, né, terminou todos os chakras, aí você passa no corpo todo, sabe? Faz o sinal da cruz pegando todo o corpo e pede o selamento de todo o seu corpo e limpeza e o selamento de todo o seu corpo. Encerrou. Deixa a vela queimar até o final, deixa o café ali, tá? Junto com a água e tal.
e vai ficar ali durante uma semana. Aí semana que vem você volta, vai jogar essa água em água corrente, seja na pia, junto com café, e refaz de novo, tá? Detalhe, a caneca, né, a canequinha ali que você utiliza, a xícarazinha que você utiliza pro café, tem que ficar só para eles, só para os pretos velhos, e o copo que você utiliza para água também deixa só para eles. E faz toda semana essa firmeza. Gente, isso faz muita diferença na vida da gente, sabe? Você consegue melhorar muito a energia da sua casa. Porque quando, por exemplo, né, como eu falei para vocês, quando você vai passar a vela, quando você vai com essa vela perto da janela, se tiver uma energia densa ali naquele local, na hora já puxa e a vela já vai saindo com uma fumaça escura, tá? E nas primeiras vezes que você vai fazendo é comum isso acontecer, principalmente quando tem muitas pessoas na casa. Quando é só você na casa, muitas vezes é mais fácil, né? Às vezes a não ser que a gente esteja com a nossa energia bem desequilibrada, mas costuma ser mais fácil pra gente equilibrar isso aí. Mas quando tem várias pessoas na casa, é um pouco mais complicado. Então, realmente, a gente precisa fazer, sabe? Para auxiliar ali, né, nesse processo de proteção. Porque estamos em tempos que tem muita coisa acontecendo. A espiritualidade da não-luz, ela está se debatendo, porque eles estão vendo que está chegando, assim, o prazo limite, né? Eu até usei esse exemplo outro dia, eles estão aqui, que nem... Sabe quando a pessoa sabe, ela fez, né, aprontou um crime ali, vai ser julgada, ela já sabe que não tem muito para onde correr, que ela vai ser condenada, mas ela fica fazendo de tudo para poder atrasar o processo, né, para poder não ir logo para resolução final daquele processo. Então é isso que a espiritualidade da não-luz está fazendo agora. Eles já sabem que perderam essa guerra, que não tem mais como eles se manterem muito tempo no planeta, mas eles estão fazendo de tudo para atrasar essa modificação do nosso planeta. E aonde que eles pegam nessas tentativas de atraso? Em nós, né? Em cada uma das pessoas que estão aqui encarnadas, eles ficam atormentando, fazendo de tudo para atrapalhar. Olá, quem tá chegando agora? Oi, oi. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? E muito obrigado pelas curtidas, pelas rosas, tudo mais. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei, ver se eu não esqueci de nada. Gente, os pretos velhos, eles têm um trabalho muito importante, principalmente com quem já trabalha nos processos de cura. Então, assim, pessoas que prestam serviço, boa noite, prestam serviço, por exemplo, como terapeutas, psicólogos, auxiliam outras pessoas nessa parte da cura, eles vão ter, né, os pretos velhos mais próximos. Outro detalhe, gente, nenhuma espiritualidade da luz consegue nos auxiliar se a gente não der permissão para eles adentrarem o nosso campo. Por isso que tem essa necessidade de firmeza com eles, tá? A espiritualidade da não-luz, eles são invasivos, eles entram, eles não estão nem aí, eles já chegando. Agora, a espiritualidade da luz, não. Se a gente não autorizar eles virem até a gente, eles não conseguem, eles não podem, sabe? Eles não conseguem vir até a gente nos ajudar. Por isso que se fala dessa necessidade da gente fazer firmeza, entrar em contato e conectar assim com eles. Principalmente quem já trabalha como terapeuta ou já trabalha auxiliando outras pessoas, seja de qual forma for, sabe? Tanto auxiliando de forma energética, vibracional, né, espiritual, como também de forma física, enfermeiros, médicos, enfim, qualquer pessoa que trabalha nos processos de cura vai ter uma atenção maior ainda dos pretos velhos, porque eles estão ali, tem tudo a ver com essa questão da cura, tá? E lá no mundo espiritual existe divisões, tá? Igual existe aqui no nosso plano. Então não é assim, toda espiritualidade serve para tudo. Não, tem umas que elas vão auxiliar mais numa parte. Do mesmo jeito que um policial, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia do coração, porque não é
a parte que ele faz, né? E do mesmo jeito que um médico não vai conseguir parar um bandido na rua, ou enfim, ou entrar numa casa que tá pegando fogo para salvar alguma pessoa ali dentro, né? Vocês entendem que do mesmo jeito que a gente tem divisões aqui no nosso plano físico, é assim também lá no plano espiritual. Então eles também se dividem para poder auxiliar, tá? Então quando a gente busca esse auxílio daqueles que já são, que já tá naquilo que tem a ver com o auxílio que a gente está pedindo, é mais fácil, tá? Deixa eu ver, que mais? Então, assim, quem tá com problemas relacionados a doenças, quem tá passando por problemas emocionais, algum tipo de crise emocional, podem buscar, né, essa firmeza, podem buscar esse auxílio dos pretos velhos, que eles estão aí para auxiliar e eles querem tá, assim, perto da gente. Eles são muito amorosos. Ah, agora que eu vi que eu anotei aqui, é Maria Redonda mesmo. E é muito bom sentir o amor deles, sabe? Sentir a presença deles perto da gente, tá? E assim, vocês podem fazer essa conexão em casa mesmo, não precisa ir em nenhum lugar. Muitas vezes, às vezes as pessoas ficam colocando na cabeça da gente aquela ideia assim, tem que ir no templo, tem que ir na igreja, se não for em tal local, você não vai conseguir se conectar com o mundo espiritual. Isso não é verdade, gente. A gente consegue fazer essa conexão de casa, sabe? Da onde a gente estiver. Não é necessário estar em algum local, não. Eles estão à nossa volta o tempo todo. Eles só estão esperando, sabe? A gente levantar a mãozinha assim e falar, me ajuda. Me dá uma mão aqui com esse problema que eu não tô conseguindo. É só isso que eles precisam, sabe? Se a gente conseguir, se a gente fizer isso, a gente já vai conseguir essa conexão com eles, né? A gente já vai conseguir esse auxílio espiritual. E assim, principalmente nesse momento que a gente tá, que tá passando tanta coisa, que tá vindo tanta informação, que tá tendo ataques mesmo, muita coisa densa acontecendo, a gente não consegue vencer tudo isso sozinho. A gente precisa desse auxílio espiritual, a gente precisa de uma presença, seja lá onde for. Mas hoje eu estou falando aqui de pretos velhos, mas cada dia eu acabo falando um pouquinho de uma espiritualidade diferente, né? Dependendo do que eles querem que eu fale, que eu explique aqui. E às vezes eu acabo trazendo algumas informações que em outros locais vocês não vão encontrar. Eu acho que nem dentro da Umbanda mesmo não falam sobre isso, né? Não se tem muito essas informações. Mas é importante a gente saber para entender da onde que vem tal coisa, né? Por exemplo, a questão da cura vem porque muitos deles são arcturianos. Os arcturianos, eles dominam a questão da cura, né? Eles mandam pra caramba nisso. Por isso que grande parte deles são arcturianos, entendem? Então, eu acho que é isso. Eu falei pra vocês que ia ser mais curtinho, ia ser mais rápido a live, então eu acredito que eu passei todas as informações, acredito que eu não esqueci de nada, não. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, podem perguntar, tá? E só lembrando, essa live aqui, ela vai, sim, eu vou tentar, né, o máximo possível, deixar todas as lives salvas lá no canal, né, na vizinha. Então eu vou deixar lá, talvez demore um pouquinho, porque já tem outras que eu tenho que organizar lá também. Mas eu vou deixar lá salvo depois para vocês buscarem alguma informação. E a gente vai continuar fazendo as lives aqui, de acordo com os temas que eles vão passando. Toda segunda-feira e todas as quartas, tá? Só vai ser diferente se eles falarem que não vai ser assim. Aí eles vão passando os temas e no dia que não der, que não for para fazer tal, eu comunico, né? Eu faço algum stories, falo aqui mesmo no TikTok, não vai acontecer. Mas toda semana vai ter live, toda semana vai ter informação, porque esse é o trabalho, né? E estamos em momentos bem importantes. Já tem um tempinho que eu tô falando sobre isso, principalmente lá no canal, comecei a falar sobre isso em 2023. A gente ia chegar em momentos que
essa questão de espiritualidade ia ser geral, todo mundo ia entrar em contato com isso. A questão de despertar espiritual e de mediunidade aflorada também ia ser algo global. E a gente está nesses passos agora, assim, tendência mesmo, que todo mundo abra mediunidade em algum grau, de alguma coisa, e faz parte, né, da nossa evolução, faz parte das conexões, faz parte de tudo que a gente precisa viver e fazer para a próxima fase do planeta, né? E para quem chegou de paraquedas, não sabe muito bem o que eu tô falando, a gente está passando por uma transição planetária. Nosso planeta está deixando de ser 3D e vai passar a ser 5D. E a gente está passando por esse processo encarnados. Então é tiro, porrada e bomba. Ai, eu tô tentando amenizar, porque, né, às vezes é meio pesado as situações que vai acontecendo nas nossas vidas. Então, o máximo que a gente conseguir agora fazer para poder ficar mais próximo dessa espiritualidade, para poder conseguir evitar que outras espiritualidades negativas se apresentem ou se aproximem da gente, é melhor, tá bom? Muito obrigado, quem ficou até o final. Ai, eu acho que a Cleide que entrou por último, já saiu. Então é isso, até a próxima. E é isso, depois vocês assistem aos outros conteúdos que tem no canal e os vídeos fixos aqui no TikTok, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, bye bye.